Até glória a Deus, hein? Bom dia, a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso testemunho. Nesse terceiro episódio desse testemunho, é muito interessante porque quando Deus nos escolhe, as batalhas são muito grandes, são terríveis. E depois de viajar por umas 20 cidades do estado do Ceará, ir ao Piauí, algumas cidades do Piauí, Deus me leva a São Luís do Maranhão. E em São Luís do Maranhão, quando eu fui lá umas 3 vezes, a última vez que eu fui lá, na volta Deus fala comigo, diz que me quer em Manaus. Oh, Jesus amado, né? 120 quilômetros a gente vai a pé, São Luís é um desafio bem maior, Parnaíba é um desafio grande, mas Manaus era algo muito, muito tremendo. E aí eu fiquei lutando contra o Senhor, porque primeiro eu não gosto de água, né? Se tivesse seus rios, suas cachoeiras, eu tenho um pavor à água. Desde que eu caí dentro do poço, né, eu fiquei mais ainda terrivelmente longe da água. E para a glória de Deus, Deus ainda falava comigo que me queria em Manaus, né? E eu disse: Deus, eu não vou. E aí, queridos, vocês sabem que quando Deus tem um propósito, o inimigo tenta impedir que aquele propósito seja alcançado. Eu fiquei nessa luta contra o Senhor, até que, chegando em casa, 2 dias depois, apareceu lá em casa a nossa irmã Vilani. Vilani é uma irmã que congregava conosco na nossa juventude, irmã do Valdenir, do Didi. E ela falou para mim que tinha uma vaga de trabalho na empresa que ela trabalhava. E aí, no dia seguinte eu fui, consegui aquele trabalho, aleluia. Deus tinha fechado a porta, mas a gente força para abrir, né? E o inimigo sabe aquilo que a gente precisa. E aí a gente fica ali trabalhando naquela empresa. Fiquei trabalhando ali 3 meses bem. Passados os 3 meses, eu comecei a adquirir problemas de saúde. Me deu um problema na cabeça que me dava tontura, quando procurava desmaiava. Algumas vezes meus pais foram me buscar lá na Santa Casa e começou a me dar um problema de estômago, que eu não podia comer nada, tudo que eu comia vinha para fora. Eu só conseguia me alimentar de manhã cedo com líquido e à noite com líquido, né? E aquele problema foi se agravando. Eu entrei em abril nessa empresa, e aí depois me apareceu um problema na perna esquerda, me deu uma dor muito forte que eu tive que sentar, e aí me mandaram para a fisioterapia. Quando chegou lá, o médico olhou e disse: não, você tem que fazer um raio-x. Eu fiz um raio-x, estava lá um tumor, e aí vamos ficar com essa perna para um outro testemunho. Vamos dar continuidade por aqui. E aí eu comecei nessa luta tão grande de enfermidade, até que em dezembro, e todas as orações que eu ia, Deus estava falando que me queria de volta na obra, me queria fazer na obra, me queria viajando, Deus queria me usar em algum outro lugar, e eu assim lutando contra aquilo que Deus realmente queria, até que eu entendi que Deus estava me querendo. Eu pedi as contas da empresa em dezembro, né? E aí 2 dias depois eu fiz uma reunião de oração. Eu estava parando na casa do nosso irmão Bené, e aí fiz um almoço ali, e estava a irmã Isolete, nosso irmão Neto, né, ali do Pan-Americano, e outros irmãos que estavam junto conosco, fora do dono da casa, o Bené, mais alguns irmãos, e Deus foi fazendo assim uma grande obra. Usou da Isolete, colocou a mão assim na minha cabeça e disse que estava repreendendo aquele problema que estava no estômago. E daquele dia à frente eu comecei a me alimentar sem jogar tudo para fora assim que terminasse de comer, que era só colocar para dentro e já estava jogando para fora. Então, Deus fez uma obra ali. E dali eu comecei a me envolver de novo na obra, e Deus começou a preparar viagens. Eu fui viajando pelo interior do Ceará, depois fui para o Piauí, né? Do Piauí, Deus preparou ali uma passagem para mim para Belém, Pará. Isso eu sem conhecer ninguém em Belém. A irmã Silvia
me deu uma passagem até Belém. A irmã falou com o rapaz lá para me hospedar e ele prontamente me hospedou, né? E a irmã Maria Miranda me deu uma mochila muito bonita, né, com algumas coisas dentro. E chegando em Belém, cheguei de noite, esperei amanhecer o dia, e aí dei uma saída. Quando eu saí de dentro da rodoviária, fui assaltado, né? O rapaz levou minha mochila, a minha bolsa estava guardada no guarda-volume, a mala, mas a mochila eu estava com ela, ele levou a mochila, levou minha Bíblia, carta de recomendação, me devolveu só minha carteira com os documentos, né? Mas tudo Deus tem um propósito, tudo Deus está no controle, Ele sabe como fazer. No dia seguinte eu fui para o seminário e lá o irmão me hospedou, fiquei lá alguns dias e aí conheci a Igreja Batista Sião, e nessa igreja eu conheci uma irmã por nome Marinha. Me apresentaram ela ficou muito amiga, me adotou como filho, né? E disse, não, você vai ficar aqui mais perto. E aí eu tinha conhecido uma outra irmã também lá em São Luís, por nome Terezinha Alves. E ela congregava exatamente nessa Igreja Batista Sião. E aí a irmã Maria me levou a conhecer a nossa irmã Luísa, saudosa irmã Luísa, que morava no centro de Belém. E ela me hospedou ali, fiquei hospedado na casa dela alguns dias. E Deus foi preparando tudo. Foi dias de muita unção de Deus, muita graça do Senhor. E Deus preparou ali a minha viagem para Manaus, né? Eu não tinha recurso nenhum para ir para Manaus. Deus preparou, a irmã Terezinha Alves comprou a passagem de navio, mandou o motorista dela levar lá na casa da irmã uma bolsa, casa da irmã Luísa, uma bolsa com tudo que eu ia precisar. Lençol, rede, corda, roupa, tudo. Estava dentro daquela mochila, uma bolsa enorme cheia de coisa. E a passagem de navio para ir para Manaus. Meus queridos, quando Deus decide, Ele decide e pronto. É Ele que abre porta, é Ele que cria situação. Muitas vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. Ele está cuidando do teu dia de amanhã. Deus te escolheu para a obra, então creia que Ele é Senhor da tua vida. Ele prometeu estar contigo todos os dias. Ele tem nas mãos o poder para levantar, para bater. Ele está contigo. Aleluia. Ele vai te levantar para uma grande obra. Ele vai te dar vitória, abrir porta, criar situações. Amém? Aleluia. Próximo episódio. No quarto episódio a gente começa de Manaus. Vamos parando por aqui, vamos orar. Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu esta graça de poder transmitir, meu Deus, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para tantas vidas serem abençoadas, fortalecidas, ó Deus, em o nome de Jesus. Tome esta vida nas tuas mãos que parou, Senhor querido, para assistir, Senhor, esse testemunho, Deus. Que o Senhor venha, Senhor querido, falar com esta vida, Senhor, de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural. Levanta, Senhor, que da tua mão amiga, Senhor Deus eterno, dê um decreto de vitória, dê uma ordem, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Coloque tuas mãos estendidas para abrir porta, e a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Deus, dê um brado de vitória nesta vida. Senhor querido, dê saúde, Senhor querido, cura fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Repreenda o devorador, o destruidor, o migrador, abra as portas financeiras, dê um decreto de vitória nessa vida. Senhor, toda palavra de praga, toda palavra de maldição, Senhor, lançada sobre essa vida, o Senhor esteja quebrando, destruindo, Pai, no nome de Jesus. Que haja um mover da tua mão amiga sobre essa vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus eterno santo, que haja, Senhor querido, meu Deus, uma quebra de maldição, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Que o Senhor possa encher esta vida de alegria, tirando toda tristeza, toda angústia, toda opressão, toda depressão, Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, teu Filho, Deus eterno, santo e justo, na autoridade que há no nome de Jesus, na força do teu poder,
Quero pedir que o Senhor coloque tuas mãos estendidas para abençoar esta vida, Pai, seu lar, sua família, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Se essa palavra alimentou a tua vida, serviu para ti, compartilha com os teus amigos e vamos juntos evangelizando este mundo, crendo que Deus vai fazendo uma obra grande na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe.